Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, a aula de hoje é sobre reabilitação cardiovascular. Eu enviei o conteúdo na aula passada, pedi para vocês darem uma lida. E hoje a gente vai iniciar os estudos de reabilitação cardiovascular. Ok? Fiquem atentos. Então, há 4 décadas, tá? A reabilitação após tratamento clínico implicava em 60 dias de repouso, tá? Então isso era uma verdade. Quando o indivíduo tinha uma cardiopatia, o tratamento era repouso, tá? Então, eu tô com falta de ar, tô com um problema cardíaco, tô com um coração grande, né? A indicação era repouso, né? Se você está com o coração trabalhando demais, você precisa ficar em repouso. Hoje em dia a gente sabe que é uma mentira, né? A gente precisa tratar o coração com exercício, afinal de contas, o repouso gera um processo de imobilidade e mais diminuição de capacidade de exercício, né, que acaba implicando em maior sobrecarga para o coração e é um ciclo vicioso, né? Então isso a gente já sabe. Tratamos de diminuição de capacidade de exercício com exercício. Aí, em 2005, é criada a Diretriz de Reabilitação Cardíaca, tá? Que é o principal documento a respeito, né, de reabilitação cardíaca e que agora, né, dentro da fisioterapia a gente chama de reabilitação cardiovascular, né, porque não é só coração, a gente tem o sistema cardiovascular, tá? Que por definição é o somatório das atividades necessárias para garantir aos pacientes portadores de cardiopatia as melhores condições física, mental e social, de forma que eles consigam, pelo seu próprio esforço, reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida ativa e produtiva. Tá? Então, percebam aqui nessa definição que são pacientes cardiopatas, tá? Só que a gente precisa restaurar, né, as condições física, mental e social. Tá? Então vejam bem que não é só a questão física, né? Tem o mental e tem o social. Então dessa forma a gente percebe que não é só a gente que vai atuar, né, na reabilitação cardiovascular. Tá? Então é um somatório de atividades, tá? Em que a gente tem treinamento, né, que é o nosso foco aqui, associado a mudanças no estilo de vida e outras abordagens terapêuticas que vão resultar então no processo de reabilitação cardiovascular. Então a gente precisa de uma equipe multiprofissional, tá? Então não é só o fisioterapeuta que está envolvido, né? Então a gente precisa de toda uma equipe, tá, atuante, certo? Lógico que nosso foco aqui é a fisioterapia, mas vocês, como futuros profissionais, verão que vocês não vão conseguir trabalhar sozinhos, tá? De nada adianta você estar lá atendendo um paciente cardiopata e durante um atendimento ele fala que está consumindo torresmo de manhã, né? Então você precisa de uma abordagem nutricional aí, né? Então você pode encaminhar da mesma forma que o indivíduo que está em tratamento ele refere ansiedade, depressão, né? Enfim, ele acaba tendo a necessidade de ser acompanhado por um psicólogo. E por aí vai, certo? Então é uma equipe multiprofissional que tem que estar atuando aí. Particularmente com relação à fisioterapia, né, a gente vai constatar por meio de testes, né, avaliação de capacidade funcional de exercício, que eles vão ter essa diminuição e de capacidade de exercício e, consequentemente, algumas incapacidades. Por isso, nosso objetivo é minimizar incapacidades existentes. Tá? É importante a gente ressaltar aqui que
Um indivíduo que é cardiopata, normalmente ele não é só cardiopata, tá? Ele tem uma artrose, ele tem algum problema de diabetes, enfim, vocês vão perceber isso, né? Que ele é um paciente que tem várias condições e a gente precisa minimizar essas incapacidades, tá? Identificar e minimizar fatores de risco, né? É importante também. Então, se esse indivíduo fica muito tempo em casa, né? Se ele fica muito tempo parado, a gente precisa estimular. Da mesma forma que se esse indivíduo estiver fumando, é nossa tarefa a gente procurar minimizar fatores de risco, né? Então, diminuir, né, cessar o tabagismo, ou fornecer meios para que ele consiga fazer isso, tá? Retorno às AVDs, né? Importante a gente pensar nas atividades de vida diária desse indivíduo. Aí a gente está falando não só atividades em casa, né? Mas, por exemplo, se no trabalho dele é exigido que ele precise subir escada, é importante a gente considerar isso uma atividade de vida diária. Tá? E também prevenir novos eventos cardíacos, obviamente. A gente tem que sempre pensar no foco preventivo. Quem são os candidatos a serem submetidos, né, a um processo de reabilitação cardiovascular? Então, são todos aqueles pacientes cardiopatas, né? Por exemplo, pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, tá? E esse infarto não acometeu grande parte do miocárdio e, consequentemente, diminuiu a capacidade de exercício desse indivíduo, tá? Indivíduos pós-revascularização do miocárdio, tá? Em que acometeu em uma grande área do miocárdio, necessitou revascularização, né? E esse tecido que foi, esse miocárdio que foi pouco nutrido de sangue, né, de oxigenação, nesse período, né, ele vai ter uma diminuição, vai ter um processo de atrofia que não chegou à necrose. Então é nosso intuito aí melhorar essa capacidade, tá? Após uma angioplastia coronária, tá, em que o indivíduo tem uma obstrução lá na coronária e é colocado um stent, né, nessa região que a gente viu, né, em alguns vídeos aí, tá? Lesões coronarianas significativas, sem condições de tratamento cirúrgico, né? Pós-operatório de cirurgias cardíacas, então lá nas cardiopatias congênitas, uma correção, né, troca de válvula, né, cardiomiopatias, tá? Então, nesses pós-operatórios, né, justamente pelo processo, né, cirúrgico, o indivíduo vai ficar um bom tempo sem realizar movimentos, né? Vai ficar restrito ao leito. Então a gente precisa colocar isso, né, colocar esses pacientes como candidatos. Lembrando também aqui que é importante não só cirurgias cardíacas, mas cirurgias abdominais altas, como a gente viu lá nos vídeos da cirurgias bariátricas, né, também acabam sendo pacientes candidatos para reabilitação cardiovascular, tá? E também pacientes portadores de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, se a gente pensar lá no tabagista, no diabético, no hipertenso, tá? Todos eles são candidatos, né, para passar por reabilitação pulmonar. Reabilitação cardíaca, desculpa. Então aqui, né, são as fases do programa de reabilitação cardiovascular. Nós temos 4 fases, tá? São essas aqui: a fase 1, que é a fase hospitalar, a fase 2, que é a fase de convalescência, a fase 3, que é de condicionamento físico, e a fase 4, que é a fase sem supervisão, tá? Nós, fisioterapeutas, ficamos com a fase 1, 2 e 3, tá? E a gente orienta para a fase 4, tá? Orienta ou encaminha para professor de educação física, tá? Aqui, dentro da nossa disciplina, a gente vai focar nas fases extra-hospitalares, tá? Que é a fase 2 e 3, tá?
Eu vou pincelar a fase 1 hoje, tá? Nessa aula, porque como é a fase hospitalar e vocês não tiveram conteúdo de fisiorrespiratório, eu vou focar nessa fase hospitalar no semestre que vem, certo? Mas a gente vai falar de fase 1 hoje, tá? Que é a fase de UTI e enfermaria, tá? Quando o indivíduo sofre um infarto, ele acaba precisando de atendimento, né, intensivo, de UTI. Quando o indivíduo faz uma cirurgia de revascularização do miocárdio, né, logo em seguida ele acaba tendo que vir para a UTI para ser observado, né, e depois ele acaba indo para a enfermaria. Tá? Então essa é a fase 1. Tá? Quais são os objetivos da fase 1? Né? Então, aqui o objetivo é prevenir e tratar complicações respiratórias. Tá? Então, a gente vai utilizar muito de recursos de fisioterapia respiratória mesmo, tá? Que é o que a gente vai ver no semestre que vem. Tá? Além disso, a gente já vai atuar, né, para evitar os efeitos da imobilidade. Esse indivíduo vai ficar restrito ao leito, né, em torno de 7, dependendo 10 dias aí, né? Então a gente precisa evitar esses efeitos da imobilidade também, tá? E promover orientações e conscientização. Agora é a fase em que ele vai estar hospitalizado e que à medida que ele, assim, quando for retirada a sedação, quando ele for estubado, né, ele vai estar consciente, vai estar orientado, aí a gente já pode ir, né, falando, né, de ações aí de mudança de estilo de vida, né, porque esse paciente ele vai estar nesse momento, né, mais receptivo para essas alterações aí de estilo de vida quando ele estiver fora do ambiente hospitalar. Bom, como vocês vão estar num ambiente de UTI, tá? A avaliação ela é um pouco diferente. Não é uma avaliação cardiovascular, tá? É uma avaliação em que vocês vão consultar o prontuário desse paciente com as informações da cirurgia, né? Com informações a respeito da medicação que ele está fazendo, tá? E daí vocês vão preencher a ficha de vocês, né? Com as fases, né, de pré-operatório, né? Às vezes se você está num centro aí de referência, né, em cardiologia, vocês podem até fazer uma avaliação pré-operatória desses indivíduos, tá? Depois vocês vão colher informações a respeito do intraoperatório, né, como tipo de cirurgias, né, algumas intercorrências que aconteceram durante, né? Se vocês irem para essa área realmente e forem para centros de cardiologia, é interessante acompanhar algumas cirurgias mesmo, dependendo, assistir, tá? É bem interessante, tá? Exames, tá? Vocês têm que consultar exames, né? Raio-X, o exame de cateterismo, né? Gasometria arterial, que a gente vai ver no semestre que vem. A gasometria ela mede, né, os gases que estão no sangue, tá? Então ela mede a quantidade de gás carbônico, a quantidade de oxigênio, né, e outros componentes aí que determinam o pH do sangue, tá? Então isso aí a gente vai ver no semestre que vem. E daí quando a gente for receber ou admitir o paciente que chegou da UTI, que chegou da cirurgia, a gente vai fazer uma inspeção geral. Esses pacientes eles vão ter diversas incisões, é importante a gente saber. Pode ser que eles tenham drenos, né? Eles vão estar entubados, tá? Então, assim, incisões. Normalmente, uma cirurgia cardíaca vai ter uma incisão torácica, tá? Eu vou poder mexer nesse tórax? Talvez não, agora não, tá? Drenos, né? Os pacientes que fazem uma cirurgia, a gente tem que lembrar que a cirurgia é um processo lesivo, você vai cortar o indivíduo, né? E depois disso vai ter uma resposta inflamatória, uma dessas respostas é edema, tá? Então não pode deixar acumular líquidos lá dentro, principalmente em cavidades, né? Então o paciente, quando ele chega da cirurgia, ele provavelmente vai estar com um dreno torácico, que é para drenar todo e qualquer líquido
que esteja em excesso, tá? A intubação, a gente tem que observar a intubação também, tá? A questão neurológica, é importante a gente fazer a avaliação neurológica, se esse indivíduo saiu da cirurgia, ele vai sair da sedação, né? Vai chegar um momento em que ele vai estar com um nível de consciência, tá? Ele vai estar com movimentação ativa. É importante a gente saber a movimentação ativa? Sim. Por quê? Porque a gente vai fazer exercício com esse paciente, tá? Não, se ele tem movimentação ativa, não tem por que vocês fazerem movimentação passiva, né? Fazer lá a mobilização passiva no indivíduo que já está movimentando, manda ver com movimentação ativa, desde que ele esteja hemodinamicamente estável, tá? Avaliação respiratória, né? Vocês vão ver, né, que esse indivíduo ele pode estar ou em respiração espontânea ou ele pode estar em ventilação mecânica, tá? Que é um tópico da aula do semestre que vem, tá? Vocês estão ouvindo muito falar de ventilação mecânica agora, né? Por conta da pandemia do coronavírus, né? Esses pacientes eles estão sofrendo síndromes respiratórias, né? E eles vão estar em ventilação mecânica, tá? Se por um acaso eles forem graves. Não é diferente aqui, tá? Os pacientes pós-operatórios eles podem chegar para UTI em ventilação mecânica, né? E é nosso dever, é nossa tarefa, todo o processo de desmame da ventilação mecânica, ou seja, vamos tirar esse indivíduo da ventilação e fazer ele respirar espontaneamente, tá? Além disso, a gente vai precisar fazer a ausculta pulmonar desse indivíduo para ver se ele tem acúmulo de secreção, para ver como é que está o pulmão dele, certo? Tudo isso daqui, pessoal, a gente vai falar um semestre inteiro, tá? Então não se preocupem agora, tá? Além disso, a gente precisa avaliar como está o aspecto hemodinâmico desse paciente. O que a gente fala de hemodinâmico, né? É o aspecto cardiovascular, tá? Porém, quando ele está em UTI, ele está fazendo uso de drogas vasoativas, que é para justamente manter, né, o sistema cardiovascular dele funcionante, tá? Então, o que a gente vai avaliar com isso? A gente vai avaliar pressão arterial, frequência cardíaca, tá? Dá uma olhada no eletrocardiograma, que como ele passou por um processo cirúrgico, né, tem que estar avaliando aí, certo? Mas assim, sempre ver se está normal e tal, tá? Não é uma assim, isso aqui a gente vai avaliar mais se por um acaso durante a nossa terapia ele descompensar, tá? E lembrando que como ele vai estar em UTI, na UTI a gente tem a monitorização constante, né? Então esses indivíduos têm um monitorzinho lá em que ele vai estar com a PA dele, vai ter a frequência cardíaca dele, né? Vai ter o ECG acontecendo lá, certo? E tudo isso depende de uma reavaliação constante com a equipe, tá? Então a gente não trabalha sozinho dentro de uma UTI, ok? Quais são os objetivos aqui, né? Qual é o tratamento fisioterapêutico, né, na UTI? Então, de 4 a 6 horas após a cirurgia, né, então esse indivíduo vai estar em UTI. Ele vai estar acordando, né, então vai ser retirada a sedação dele, né, e dentro dos objetivos aqui a gente precisa promover higiene brônquica, tá? O que é isso? É fazer manobras de higiene brônquica para manter as vias aéreas livres, tá? Tirar qualquer excesso de secreção que tivesse acumulado, tá? Durante uma cirurgia cardíaca, vocês viram naqueles vídeos que o indivíduo ele passa por um processo de circulação extracorpórea, tá? E onde vai acontecer, né, a troca dos gases e o pulmão deles não vai precisar funcionar. Então, o que acontece? Esses pulmões, eles colabam, tá? Então, aqueles alvéolos, eles vão colabar em um processo que a gente chama de atelectasia. Isso aí, novamente, a gente vai falar no semestre que vem, tá? E, além disso, vai acabar acontecendo excesso de secreção. A gente acaba eliminando certos acúmulos de secreção, com tosses, com pigarro, né, com espirros, né? Mas no indivíduo que fez uma cirurgia cardíaca, não. Ele não vai ter essa destreza, né?
Então a gente precisa retirar qualquer excesso ali de secreções e promover a expansão pulmonar, tá? Manter os alvéolos abertos, certo? E como ele vai chegar da UTI, como ele vai chegar da cirurgia, ele vai estar em ventilação mecânica, é nossa tarefa reduzir o suporte ventilatório, tá? Então a gente vai fazer com que o ventilador mecânico trabalhe menos e o indivíduo trabalhe mais, até que ele tenha condições de respirar sozinho, tá? E quando ele for respirar sozinho, ele vai realizar a extubação. Quem faz a extubação, pessoal, é o fisioterapeuta, tá? Então o processo de extubação é competência do fisioterapeuta. Ah, mas o médico pode extubar? Pode. Só que assim, quando a gente faz uma redução de suporte ventilatório, quando o paciente passa por um desmame da ventilação mecânica, é importante que nós estejamos acompanhando o processo de extubação, certo? E também a gente tem que se preocupar com o posicionamento adequado, tá? Para evitar complicações cutâneas, né, úlceras de pressão, e também complicações vasculares, tá? Então a gente tem que entrar com exercícios metabólicos, tá? Tem que fazer aí, evitar a úlcera de pressão, como eu falei, certo? Então esse é o nosso objetivo aqui, tá? No posicionamento no leito, tá? É nossa tarefa sempre observar a cabeceira elevada, tá? Para que isso? A cabeceira elevada é importante para fazer a prevenção de pneumonia associada à pneumonia hospitalar, tá? Então, 45 graus de cabeceira elevada é protocolo. Hoje em dia, você não pode deixar o indivíduo totalmente deitado, sem elevação nenhuma, tá? Além disso, o indivíduo ele precisa ter os membros sem flexão e rotação excessivas. A gente precisa lembrar que esses membros sem flexão, né, devem estar simétricos, um do lado do outro, né, junto do corpo, porque foi feita uma cirurgia torácica. O indivíduo ele tem, quando faz a abertura do externo, não sei se vocês repararam nos vídeos, mas tem um afastador de costelas, então mobilizou demais, né, as costelas, tá? Então a gente tem que sempre preocupar com a simetria do corpo, tá? Aí, pessoal, tem uma manobra que é a vibrocompressão. De novo, a gente vai ver isso no semestre que vem, tá? E quando a gente for realizar essa técnica, que basicamente é comprimir o tórax na fase expiratória com vibrações, tá? A gente vai ter que ter cuidados, né, no local do dreno, e também cuidado se esse indivíduo tiver osteoporose associada, porque a gente pode causar uma fratura de costela, e é isso que a gente não quer agora, certo? E também é importante a gente realizar um procedimento invasivo, que é a nossa competência também, que é o procedimento de aspiração traqueobrônquica. Então a gente vai, nesse indivíduo que está entubado, a gente pode realizar a aspiração por meio do tubo, que a gente vai chegar lá na traqueia e vai sugar todos esses conteúdos aí de secreção, certo? Contraindicações, tá? Então aqui é conteúdo de fase hospitalar, né? Conteúdo do semestre que vem. A gente não pode fazer drenagem postural, que consiste então em usar a gravidade para drenar posturas, para drenar secreções, tá? Então isso a gente não deve fazer, tá? A posição de Trendelenburg, né? Que é um indivíduo com aqui elevado, a gente pode pensar, né? Ah, mas vai facilitar o retorno venoso, vai ajudar o coração, não sei o que, não sei o que. Nessa fase, o aumento de retorno venoso vai aumentar o trabalho cardíaco, então a gente não pode pensar nisso, certo? Aqui a gente não pode fazer qualquer mudança de posicionamento, então sempre elevar a cabeceira, 45 graus, certo? E a gente não pode, como foi feita uma cirurgia
torácica, o indivíduo ele tem que estar com o mínimo possível de assimetrias. Tá? Se esse indivíduo deitar de lado e ficar em decúbito lateral, a gente pode ter complicações na incisão cirúrgica. Tá? Então, a gente deve evitar no primeiro mês essa postura. Tá? É importante a gente ressaltar aqui que 4 a 6 horas após a cirurgia, quando ele acordar e começar a mostrar mobilidade ativa, é importante a gente esse indivíduo, retirar ele do leito, né, ver se ele consegue fazer caminhada, enfim, é importante a gente sempre avaliar a mobilidade ativa desse paciente, tá? Percussões, que são as tapotagens, né, em que a gente vai percutir o tórax do indivíduo, elas estão contraindicadas, certo? Porque a gente pode provocar arritmias, tá? No primeiro dia pós-operatório, tá? Então isso é no dia seguinte, tá? O indivíduo ele vai ter de 3 a 4 atendimentos por dia, tá? Então o indivíduo ele pode ser atendido mais de uma vez durante o dia. Tá? Então, assim, 3 a 4 atendimentos, dá um atendimento de manhã, um à tarde e um à noite. Tá? Por que tanto atendimento assim? Porque a gente tem que pensar que a gente está numa UTI. Né? O indivíduo ele vai estar num local em que a imobilidade, né, é muito presente. Tá? E outro aspecto, pessoal, a gente não pode pensar que um atendimento de UTI é aquele atendimento que a gente dá no paciente durante 1 hora, né, como a gente costuma fazer, né, em sessões aí, em clínica, né? Então, assim, atendimentos em UTI, eles duram 20 minutos, meia hora. É óbvio que se o paciente está com intercorrências, a gente demora mais tempo, tá? Mas a gente não acaba prolongando demais isso, tá? E os objetivos, aqui de novo, no primeiro dia após a operação, né, no dia seguinte, é promover e manter higiene brônquica novamente, tá? Com manobras e exercícios para mobilizar e remover secreções, tá? Promover e manter a expansão pulmonar, lembra, né, da atelectasia lá, a gente não pode deixar esse pulmão colabar de novo, tá? E mobilizar extremidades. Mobilizar como? Com mobilização passiva, se o indivíduo não realizar, não tiver mobilidade ativa ainda, e exercícios ativos, se ele assim tiver, tá? E ativos assistidos também, se por um acaso ele não conseguir completar, né, os exercícios de membros, enfim, exercícios periféricos. Que condutas que a gente usa, tá? Então aqui, ó, manobras de higiene brônquica, como eu falei para vocês, aspiração nasotraqueal se necessário, né, se o indivíduo precisar, estiver acumulando secreção e não conseguir expectorar sozinho, a gente faz aspiração aqui, daí a gente introduz, né, uma sondinha pelo nariz, tenta chegar na traqueia, tá? Padrão respiratório diafragmático, que é um padrão que a gente vai aprender no semestre que vem em aulas práticas, tá? Padrões ventilatórios expansivos, exercícios metabólicos, tá? Se o indivíduo conseguir fazer exercício metabólico ativo, beleza, senão a gente faz por ele, tá? E exercícios ativos de membros superiores e inferiores, tá? Evitar exercícios assimétricos. O indivíduo vai ter uma incisão no tórax e a gente não pode fazer assimetrias. Então, se você for fazer um exercício de membro superior, faz com os dois ao mesmo tempo. Então, faz abdução de ombro bilateral, faz flexão de ombro bilateral, faz fortalecimento de bíceps bilateral, certo? Não faz alternando, não. Tá? Evitar a rotação de tronco, importantíssimo, né? Então agora não é hora da gente fazer dissociação de cinturas, né? Não é a hora agora, tá? Promover um repouso entre as séries, tá? Então assim, vocês vão fazer exercícios e esses exercícios são leves. Vocês vão fazer um repouso. Normalmente esse repouso deve ser de 1 minuto, tá? Lógico,
Como que eu vou saber quando que eu posso voltar? A gente tem que lembrar que esse indivíduo está na UTI. E na UTI a gente tem uma monitorização constante, tá? Então, assim, vocês vão ficar com um olho no paciente e outro no monitor, tá? Se durante o exercício elevar demais a frequência cardíaca, para e repousa, né? Se esse indivíduo ativar um aumento de pressão arterial, repousa de novo, tá? Então a gente tem que ter esses cuidados tanto com a dor, né? Tem que sempre ir no limite da dor, tá? Se o paciente começar a reclamar de dor, significa que você tem que diminuir a amplitude, né, de movimento, diminuir intensidade, diminuir carga, tá? E prestar atenção também com sinais de descompensação, tá? Aí a gente vai prestar atenção no monitor, tá? Se começar a fazer um traçado de eletrocardiograma muito estranho, né, aumentar a frequência cardíaca, como eu falei, a saturação de oxigênio, tá? Que também vai estar lá no monitor. Então isso é importante a gente observar. Aí a partir do segundo dia até o sétimo dia, tá? Ele vai ser transferido da UTI e vai para a enfermaria, que vai para um quarto de hospital, tá? Aí aqui a monitorização já se reduz, tá? Você não vai precisar ficar muito em cima, porque ele já está melhor hemodinamicamente falando, tá? Com o mínimo de um atendimento por dia, porque esse indivíduo já vai estar ativo, tá? E você entra com os mesmos objetivos, em que a gente vai promover a higiene brônquica, a expansão pulmonar. À medida que ele estiver recuperando mais, você pode deambular com esse indivíduo, tá? E você vai promover orientações gerais e para alta, tá? Que orientações gerais seriam essas, né? Falar para o indivíduo procurar um serviço de reabilitação cardiovascular. Você mesmo pode, como fisioterapeuta do hospital, encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta de sua confiança, tá? Que esteja atuando em reabilitação cardíaca, tá? Recomendar isso para o indivíduo e até falar para o indivíduo que ele deve comentar isso com o médico, com o cirurgião, porque muitas vezes o cirurgião dá alta para o paciente e pronto, tá? Se você tiver contato com um cardiologista, é interessante você comentar que o paciente deve continuar com o processo de reabilitação cardiovascular, indo para as fases 2 e 3, né? Então a gente tem que pensar nisso também, tá? Aqui, pessoal, a terapia é mais ativa e mais individual, tá? Então você vai chegar lá, você vai fazer avaliação e você vai promover aí uma terapia um pouco mais ativa, em que você não vai precisar fazer manobras, não vai precisar fazer mobilizações passivas consequentemente o indivíduo vai poder executar, né, essas técnicas, né, sozinho e apenas com sua supervisão. Como que a gente faz isso? Então, ó, sentar em poltrona com ajuda, tá? Fisioterapia respiratória, como eu comentei, exercícios ativos em posição sentada, tá? E isso é importante, a gente já instituir o padrão diafragmático, tá? O que é o padrão diafragmático? Basicamente é o exercício que a gente faz respirando sem movimentar o tórax, apenas com a atividade do diafragma, que vai comprimir as vísceras e as vísceras vão acabar se anteriorizando, tá? Então, quando você respira, a barriga vai para frente. Quando você solta o ar, a barriga volta à posição original, tá? O padrão diafragmático, biomecanicamente falando, ele é mais bem sucedido na posição sentada, tá? Então a gente vai aprender isso, não se preocupe. Orientar quanto a cuidados com posicionamento, com sinais de descompensação, né? Claro, a gente tem que sempre pensar nisso. Então, enquanto ocorrer a terapia, prestar atenção se o indivíduo está com falta de ar, prestar atenção se ele refere tontura, prestar atenção se ele refere cefaleia, né? Prestar atenção na frequência cardíaca, ou palpitações e angina, né? A gente tem que sempre se preocupar com isso. No terceiro pós-operatório, a gente insere o ortostatismo, né? Começa a deixar ele de pé, exercícios ativos leves,
deambular em pequenas distâncias e a gente tem que aí já pensar na avaliação. Chega no paciente, você vai fazer a aferição da frequência cardíaca de repouso, tá? Por quê? Tá? Porque se durante a sua terapia a frequência cardíaca aumentar 30 batimentos da frequência cardíaca de repouso, é hora da gente parar, tá? Então é hora de interromper o exercício, tá? Então durante a deambulação você deve ter o oxímetro lá e deambular com o paciente, sempre ir verificando. Se aumentou 30 batimentos, então se o indivíduo está lá com uma frequência de repouso de 90, né, e você for caminhar com ele e for para 120, para, descansa e quando voltar para a frequência de repouso, retorna para o leito, tá? Do quarto ao sétimo, tá? Até o sétimo dia pós-operatório. Aí a gente vai aumentando as distâncias, né, de deambulação com o paciente, observando esse limite da frequência cardíaca. Aqui, pessoal, vocês podem usar corredor do hospital, certo? Sem problemas. Lógico, né? Se o paciente tiver com imunidade baixa, esse indivíduo vai colocar máscara para andar no hospital, tá? E aqui a gente já começa as orientações para alta, então com os cuidados que ele tem que ter com a cirurgia, alguns exercícios domiciliares que vocês podem passar para eles, tá? E fisioterapia ambulatorial, ok? Daí vocês têm que encaminhar, né, e reforçar a importância para o médico que realizou a cirurgia que você vai ter contato, ok? Complicações, né? Então existem algumas complicações relacionadas ao período da UTI, tá? Então esse indivíduo, quando faz a intubação, né, é realizada a intubação para instituir a ventilação mecânica, a glote do paciente pode sofrer uma lesão, tá? Então vocês vão escutar, né, um estridor quando o paciente falar, né, sinais de esforço respiratório. Quando vocês conversarem com o paciente e ele vai referir, né, um esforço respiratório, é porque pode ser que as cordas vocais, né, as pregas vocais aqui, eles estejam inchados pelo processo de lesão aqui, tá? E o edema de glote, ele não pode, ele vai se resolvendo, porém, processos muito longos de intubação, né, estão associados aí à estenose da traqueia, tá? Que a gente vai ver no semestre que vem com mais detalhes. Outra complicação é a deiscência do externo, né? Então o indivíduo não teve uma cicatrização muito boa e isso vai acabar se abrindo, né? Por conta de um retardo no processo inflamatório ou até mesmo de infecção na região external, tá? Então isso pode acontecer e a gente tem que ficar atento. Obviamente que numa situação como essa a gente não vai mobilizar esse tórax, tá? Isso depende de uma ação aí da equipe médica, ok?